Olá, homem moderno, seja muitíssimo bem-vindo a este aqui que é o seu canal. E hoje vamos falar de perfume. Sim, como você viu aí na thumb, vamos falar de 3 fragrâncias que são irmãs. Exatamente, mas eles são irmãos quase gêmeos mesmo. Porém, obviamente, tem aí suas diferenças. E é isso que a gente vai estar explorando hoje. Não liguem muito para a voz, eu estou gripado, estou me recuperando já há umas 2 semanas, quase 3 semanas. A voz tá rouca, anasalada, eu vou fungar aqui no meio do vídeo, vou tossir, vai ser bem espontâneo, mas é isso. Em breve a voz vai estar melhor. Bom, vamos lá. Qual é o intuito do vídeo? Trazer aqui uma análise tripla, né, comparativa. Claro que não será uma análise tão profunda quanto geralmente é quando analiso uma única fragrância, mas cumprirá a sua missão, que é trazer para você um olhar mais aprofundado sobre cada uma das fragrâncias e principalmente, né, levando em consideração também, além da fixação, né, além da projeção, além da performance, levar em consideração preços, né, valores. Então vou até afastar já aqui, porque o primeiro vai ser o da Paris-Élysée, e eu vou seguir esse padrão sim, do menor para o maior. Então a gente vai começar com o Vodka Limited Edition, depois eu venho para o Quasar, e depois o Quasar Classic, né? E depois eu vou para o Cool Water. Daqui para cá, para os dois, existe uma grande diferença de valor. Agora, daqui para cá, nem tanto. Mas eu já vou falar um pouquinho de cada uma das fragrâncias e espero conseguir ajudar você a escolher perdão, qual delas é a melhor para o verão que está chegando. O verão que a gente sabe que por vezes demora para chegar, mas quando chega, ele chega. Deixa eu ajeitar a câmera melhor aqui. Quando chega, ele chega forte, né? Ele chega intenso. Então vamos lá. Do menor valor para o maior. O que a gente encontra que tanto está aqui no Vodka Limited Edition, quanto no Quasar, quanto no Cool Water? Nós encontramos fragrâncias muito similares e, obviamente, vamos dizer que o pai de todos é este cara aqui, né? É o Cool Water, e inspirado nele, daqui da Davidoff, inspirado nele nós temos tanto o Quasar do Boticário, o Quasar Classic, quanto o Vodka Limited Edition. Contudo, o vodka, vamos pegar direto ele agora, o vodka, ele tem uma história que está ligada do Cool Water a uma fragrância antes do Cool Water. Porque se vocês observarem aqui, ó, desse para esse tem similaridade, inclusive uma semelhança visual, né, cor, vidro, não já vou explorar melhor os detalhes, mas tem semelhança. Mas curiosamente esse aqui não, é muito diferente, né, preto fosco, tampa diferente, proposta visual bem diferente, então como é que ele se assemelha tanto? Bom, no resumo da ópera aqui, ele se inspira no Green Irish Tweed da Creed, vai estar passando na edição aí, vou colocar em algum momento da edição, que aí vocês vão ver a similaridade, a semelhança visual, né, com o frasco. Então, uma clara inspiração. Acontece que reza a lenda, né, pelo que falam, e claro que os detalhes aí eles são mais específicos em alguns aspectos, quando alguns especialistas ou conhecedores, enfim, da perfumaria, eles falam, alguns detalhes são mais específicos, tanto um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas no resumo, digamos que o Cool Water, ele é inspirado no Green Irish Tweed da Creed. O perfumista que assina o Green Irish Tweed foi o mesmo criador do Cool Water anos depois.
ao que parece, pelo que se entende, o criador do Green Irish Tweed, o perfumista, não foi bem reconhecido pela Creed, ou houve um problema qualquer com direitos autorais dele lá, enfim. Ele sai da Creed, né, deixa a Creed, e aí, anos depois, vem o Coldwater, que inclusive é um campeão de vendas, pelo que eu entendi, até onde pesquisei, campeão de vendas muito maior que o Green Irish Tweed. Tanto pela proposta também de um valor acessível, né, isso que beira quase, não diria um low cost, mas comparado com os valores que são praticados na perfumaria design, né, por aí, ele é de entrada. Só que a qualidade dele é muito boa e ele caiu nas graças do povo, né, da população mundial, e ultrapassou, né, parece que se tornou uma obra mais interessante, mais comercial, mais vendável que o próprio Green Irish Tweed. Então nós temos 4 camadas. Nós temos o Green Irish Tweed, que, ao que tudo indica, deu origem ao Davidoff Coldwater, e dele vem o Quasar e aqui o Vodka Limited Edition. Tem também o Ladro da L'acqua de Fiori, mas não vou nem colocar aqui, porque, enfim, a fragrância ela acabou, né, o Coldwater ele acabou meio que pautando muito do que se conhece por caminhos olfativos com essa proposta. Então é a fragrância que se popularizou muito, mas ela continua extremamente atemporal. Eu acredito que vão passar 20 anos, 30 anos, 50 anos, ele continuará sendo uma fragrância, né, um perfume atemporal e muito bom, muito gostoso mesmo assim de sentir. Bom, vamos lá agora direto ao ponto, né? Falando aqui da análise. O que a gente tem aqui nessa fragrância? Uma fragrância extremamente suave, no sentido de não ser resinosa, não ser encorpada. Ela é uma fragrância que quando você sente suavidade nela, você não sente impacto, pancada, não tem nota de couro, não tem nota de resinas, não tem madeiras pesadas, não tem wood, não tem doçura, não tem nada disso, né? Não tem dulçor, enfim. Ela é uma fragrância muito fresca, extremamente fresca, traz muito a referência de algo verde mais fechado, junto com um cheiro que a gente costuma atribuir a oceano, a mar, a praia. E aqui, especificamente nesse, eu sinto uma fragrância mais parecida, essa daqui, tá? O Vodka Limited Edition, eu sinto ele mais parecido com o Quasar do que com o Water. Olha que interessante. Por mais que, obviamente, ele seja a fragrância mais barata, se não me engano, hoje ele está em torno aí de R$67, R$67,50, alguma coisa assim. Muito acessível para um eau de toilette, um fougère nessa estrutura. Ele, sim, se aproxima muito mais do... Pelo menos, assim, ao meu olfato, ele se aproxima muito mais do Quasar do que do Coldwater. Davi, lógico, né? Ele é mais sintético? Ou mais artificial? É um pouco mais artificial que o Quasar, e o próprio Coldwater também não é uma fragrância extremamente natural, que a gente sente aquela naturalidade toda, aquelas... Não. São fragrâncias comerciais, fáceis de agradar, facílimas de agradar, e tem esse apelo de barbearia. Mas veja, não é uma barbearia clássica, com nota de, sei lá, de pimentas, de canela, ou de resinas, ou musgosa, extremamente musgosa. Não, tem sim um ar um tanto musgoso aqui, sim, mas é muito mais um verde fechado. É como se tivesse uma mata úmida, né, mais escura, muito próxima do mar. E a gente conseguisse sentir essa união. Inclusive, as madeiras que se apresentam aqui, esse ar almiscarado, limpo e tudo, essas madeiras eu diria que são madeiras jogadas ao mar, madeiras molhadas, encharcadas, salgadas, assim, né? Então, cheiro de madeira úmida, aquele tronco que está boiando ali ao mar, sendo jogado para lá e para cá, ali a costa, né? Veio dar a costa, como a gente diz.
É mais ou menos isso que a gente tem. Abre muitíssimo fresco, obviamente muito mais potente esse frescor de início, então uma citricidade, esse aquoso marítimo já aparece com força, mas no decorrer da fragrância ele vai ficando um pouco mais verde, mas sempre mantendo esse aspecto mais marítimo e com bastante cara de aftershave, de gel de cabelo, espuma de barbear, com o aspecto de uma barbearia clássica, mas não datada. Seria uma barbearia intermediária, nem a moderna que a gente tem hoje, que já tem muitos produtos com notas doces e tudo, não, nada disso. E nem aquela barbearia raiz que é bem musgosa, bem apimentada, que tinha notas até mais animálicas, uma coisa mais com especiarias. Não. É algo que está no meio termo. E acho que é do estilo de fragrância mais fácil de agradar qualquer um. Então, se você não está com muita grana para investir num perfume agora para o verão, já quer se adiantar, quer garantir que você vai ter uma fragrância fácil de agradar, que todo mundo gosta de sentir, que vai ser, sabe, para todo dia, para qualquer ocasião, que vai bem desde a academia, a faculdade, até uma saída, inclusive à noite, vai aqui do Vodka Limited Edition, tá? R$67,50 mais ou menos. Vou deixar o link da Shopee, de onde eu comprei, tá? Os 3. E vai nele que você vai bem, tá? E detalhe, não vai praticamente, assim, é quase impossível alguém, tá? 99% das pessoas não conseguem distinguir direito entre esses 3 qual você está usando. Se você falar que está usando o Quasar, vai bem. Se você falar que está usando o Cool Water, as pessoas vão aceitar numa boa. Então ele não faz feio e a performance dele é muito boa, tá? De 6 a 8 horas de fixação e de projeção ali entre 1 hora e meia. Ele não é um perfume bobinho, não. Aí vai depender também de lote, tudo. Esse lote já é mais antigo, então ele tá com uma performance muito boa, superior ao que falei aqui. Então vamos seguindo aqui. Vou deixá-lo de lado agora aqui. Vamos com o Quasar. Quasar, basicamente, tudo que eu falei acerca dele se aplica aqui. A diferença... Bom, esse frasco nem vou falar dele porque acho que não é mais vendido. Ele é 125 ml. Hoje está sendo vendido 100 ml. Talvez apareça aí na edição também. Mas não vou garantir para vocês que a fragrância é exatamente a mesma. Eu acho que é. Deve ser. Provavelmente é. Tá? Mas só que de 125 ele foi para 100 ml. Até aí, tudo bem. O que eu percebo aqui diferente do vodka? Aqui eu consigo sentir um pouquinho, que é pouca coisa, tá? Mas um pouco de naturalidade a mais, ou seja, um pouco mais de qualidade de matéria-prima. Apesar de ainda ser também um perfume, um aspecto mais, como a gente chama vulgarmente, né? Mais sintético e tal, mas não incomoda, nada disso. Eu noto muito próximo desse, porém um pouco mais fresco, um pouco menos verde fechado aqui. Aqui realmente dos 3, inclusive o mais fresco é ele. Inclusive a carga cítrica de saída é muito mais potente nele, mas infinitamente mais do que no Cool Water. Cool Water não tem uma saída tão cítrica assim. Aqui é onde a gente sente uma saída frutada cítrica mais potente. Claro que são notas de cabeça, notas de topo, então elas desaparecem rápido. E depois ele passa a se aproximar cada vez mais dele. Não dele. Ele aqui na sequência é o que mais se difere dos 3, tá? O Cool Water. Aqui, o que você vai ter é toda essa carga também verde, muito aquosa, muito marítima, algo, uma cara de praia, porém algo, como eu digo, não é uma praia informal, não é uma coisa tão informal. É um perfume que ele consegue trazer toda essa versatilidade, mas ele tem um aspecto que transita, vamos dizer assim, é um esporte fino. Você quer um perfume fresco, que vai bem com tudo, qualquer ocasião. Os 3 têm essa proposta, tá? Mas esse daqui é o que tem um pouco de frescor a mais. E é um esporte fino, ou seja, se você quiser usar essa fragrância aqui de bermuda e chinelo, e aí eu tô chutando o pau da barraca, né, mas enfim,
vai bem. Tá no fim de semana, tá calor, você tá com um chinelo branco, uma bermuda aí, sei lá, também mais clara, uma camisa de linho, vai muito bem. Cada dia é um dia mais ameno e eu tô com um esporte fino mesmo, uma calça, sei lá, sarja, ou uma calça jeans que seja, e uma camisa de botão azul clara ou branca, ou qualquer coisa, vai bem, vai muito, 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 muito bem. Performance é bastante parecida com o vodka, não o Cool Water. O Cool Water é mais forte, tem mais projeção, mais fixação, tem mais performance. Mas com o vodka você vai ter algo próximo. Mais ou menos isso aí, de 6 a 8 horas de fixação, em algumas peles menos. Aliás, muita gente reclama bastante da performance dele. A nova versão, então, eu não digo nada. Boticário, né? Mestre em decepcionar. Então, quando se fala de performance, esquece. Não tem como. Então, pode ser que a nova versão fixe menos. O ideal é você ir até uma loja do Boticário, aplicar na pele, aplicar aí umas 4, 5 borrifadas no mesmo ponto, né? Enfim, você ter uma noção maior, saia andando, não aplique só na mão, né? Porque na mão descama muito e tal. Aplica antebraço para mais. E vai fazer sua vida aí e tal, e ver naquele dia quantas horas fixou. Se valer a pena, vai nele. Ah, Davi, de repente, custo-benefício entre ele e o vodka. Olha, sinceramente, se você não faz tanta questão de um frescor um pouquinho acima desse e uma naturalidade um pouco maior, se você está pensando em valor, custo-benefício, nem é mais 125 ml, é 100 ml, esse é 67,50. Esse aqui, se não me falha a memória, deve estar na casa aí o 100 ml, tá? 140 talvez, 130, 150, não lembro ao certo, eu vou deixar o link, né, também. Mas é uma diferença significativa, tá? Então a gente tá falando aí do dobro do valor. E aí, pela relação e tal, enfim. Tá com a grana curta, vai no vodka. Ah, não, eu tenho uma graninha a mais e tal, dá pra investir e quero algo que tenha esse frescor todo e tudo. Ó, pode ser uma boa pedida. Eu acho que entre ele e o Water, que eu vou chegar lá já, cara, aí, sinceramente, pela diferença dele pro Cool Water, acho que provavelmente a pessoa vai acabar indo mais nele. Esse aqui é aquele cara que fica tipo o azarão, porque ele não tem nem apelo de uma super qualidade a mais, não tem um apelo de super performance a mais, não tem um apelo de volumetria a mais e não tem apelo de preço. Então, é que eu consegui comprar numa promoção muito legal, na época não estava tão caro quanto está hoje. Né? Não que seja caro, mas, como eu disse, entre as opções. Enfim, mas se você gosta muito desse estilo de fragrância, como eu gosto, e quer ter essa variedade, de repente é legal, é bacana, pode ser. Né, você talvez use o vodka pro dia a dia assim mesmo, em ocasiões um pouquinho mais especiais vai de Quasar, e aí em ocasiões mais especiais aí com o Water, talvez, enfim. Mas sinceramente, de um pro outro, bom, eu vou direto para o pai de todos aqui, né? Vamos lá, com o Water aqui você já vê que tem uma coloração, inclusive o vidro diferente, né? A coloração aqui é mais um azul petróleo ou um verde petróleo. É um azul esverdeado mais fechado. E eu acho que isso fala muito da fragrância, tá? Porque no Quasar ele é bem azulzinho, você vê que ele transmite bem a imagem mesmo de algo muito mais fresco, mais aquoso. Aqui ele já fica um pouco diferente. Mas lembrando, tá? Quando eu falo aqui que a carga fougère dele e a madeirada ela é diferente do Cool Water, é para análises treinados, porque a maioria das pessoas não vai reconhecer a diferença. Mas pronto, volto a dizer, esses dois aqui se assemelham mais, tá? Dadas aquelas proporções que eu trouxe. Agora aqui você tem uma qualidade superior. Volumetria 125 ml, até hoje que é praticado é isso, tá? 125 ml, e você ainda tem a opção de 200 ml.
Uh, 125 ml. Vamos lá, eu tinha falado que o Quasar estava talvez 140, 150, qualquer coisa desse tipo, né? 160 até já cheguei a ver. Se não me falha a memória, esse aqui tá 179 na loja oficial da Cieno lá na Shopee. Né, vou deixar o link para vocês. Então, pô, 165, vamos chutar aí 170, ou 170 não, mas 165, 150 para 179, 180, então a gente vai ter uma diferença aí de às vezes 10, 15 reais, né? Então, você tem um importado, mas é um importado de entrada, mas é um importado. Ele, né, o próprio nome aqui, cool water, né, água fresca, né? É isso, ele mantém esse frescor, essa sensação que a gente tem nos outros. Mas aqui a gente tem uma fragrância mais bem construída. Ela é mais complexa, ela é mais completa, ela é mais arredondada, ela é mais polida. Ela tem um equilíbrio maior. Aqui, a gente não sente no Cool Water nada muito destacado. Aqui a gente sente, né? Aqui o verde, o fougère mais fechado, mais um pouco mais carregado, mais escuro. Aqui é muito semelhante, mas a gente sente um pouquinho mais o frescor, a citricidade de saída, tudo. E aqui é um equilíbrio muito perfeito. Apesar de serem muito parecidos, mas não replica exatamente. Aqui a gente tem um equilíbrio entre o frescor, esse cheiro marinho, marítimo, umas coisas meio de algas marinhas, né? Assim, havia os produtos ali na década de... Até 2000 tinha, 2010 ali a gente ainda pegava uns shampoos masculinos que eram a base, dizia, né, ser a base de algas marinhas, e tinha um cheiro muito característico que lembrava muito isso aqui, que é esse cheiro marinho, marítimo, de limpeza, junto com um verde bem equilibrado, ou seja, um verde mais marinho, não é tanto o verde floresta, tão carregado quanto aqui, e aqui de certa forma também, não. Aqui é um combo, a gente não sente muito, você precisa ter um nariz bem treinado para sentir as nuances isoladas. A gente sente mais o combo, né? O completo ali um bloco olfativo muito bom. Ele é muito agradável, ele combina muito esse equilíbrio entre as notas verdes, as notas aquosas, geladas, ele realmente transmite uma sensação gelada. Os outros também, tá? Mas eu diria que o vodka é uma coisa mais mentolada, mais puxado mentolado, não que tenha cheiro de mentol ou de menta, mas puxa mais para essa sensação. Aqui mais essa citricidade e também essa água e tal, gelada. Aqui, esse equilíbrio entre esse gélido, esse aquoso, uma coisa tanto mineral também a gente sente aqui, de pedra, meio que de pedra de praia, rocha, ou pedra de rio, e junto com isso um couro, a gente consegue sentir esse couro bem fundido ali, não é um couro pesado, um couro de perfumes resinosos ou amadeirados, mas tem sim esse couro, e é uma coisa mais, talvez levemente acamurçada, eu sinto nele. E o tal do tabaco, eu não identifico ele isolado, mas suponho que ele dê base ao fundo da fragrância junto com as madeiras, almíscares e tudo. Torna essa fragrância aqui muito interessante, muito atemporal, continuando com aquele tom, claro, óbvio, de gel de cabelo, de itens de barbearia, itens masculinos, mas com essa característica intermediária, como eu disse, nem modernona agora, que fugiu tudo, inclusive fugiu, sei lá, tudo que é moderno, masculino, tá fugindo do masculino, tá indo para um lado quase feminino, enfim. E nem aquela barbearia raiz, né, que o pessoal fala peito cabeludo e tal, década de 70, né, 80, não. É algo muito equilibrado aqui. Então, se você quer algo mais em conta, vamos resumir aqui, quer algo mais em conta?
dentro da proposta, Vodka Limited Edition. Você não tem o que falar. Davi, quero gastar pouco e quero essa proposta aqui com cheiro bom, agradável. Cara, um combo muito parecido, olfativo com aquele, meu, vai aqui, ó. Não tem nem o que pensar. R$ 67,50, você compra 2 desse e vai pagar às vezes menos do que o Quasar. Não, eu quero algo, posso pagar um pouco mais, mas quero algo, gosto de perfumaria nacional, gosto do Boticário, quero algo, como você disse, um pouquinho mais fresco, com um pouco mais de frescura e tudo. Então, vai de Quasar. Não, eu tenho um pouquinho de dinheiro a mais para gastar e pelo Quasar que agora é comercializado a 100 ml é 125, Davi, pô, pela diferença eu vou nele, eu quero o pai de todos. Quero ter essa experiência. Então, ó, vai nele, divide no cartão, sabe? Também não é um valor alto demais. E se você quiser pegar o 200 ml, então, acho que ele sai por 230 por aí. Divide aí, sei lá, não sei se dá para dividir em 10 de 23, ou você nem vai sentir, né? Esse valor. E 200 ml você tem um famoso litrão, né? Que aí dá para usar à vontade. E aí sim, inclusive, esqueci de falar da performance. Performance, a melhor de todas é nele. A diferença, ela realmente é significativa. Aqui a gente já está falando de pelo menos 8 horas de fixação, te acompanhando bem. Não é residual, não. E termoativado. E fixa muito legal. E projeta legal também aí, mais ou menos uma horinha e meia, né? Os 3 são perfumes intimistas, eles não vão ficar explodindo, não é para isso. É um perfume para te abraçar ali como se fosse uma extensão de banho, de itens masculinos. Pô, você fez sua barba, ou acertou sua barba, limpou para quem tem barba. Fez ali, usou uma espuma de barbear, depois um aftershave, e aí um sabonete bom masculino e tal. Você vai. Essas fragrâncias, elas vão completar ali a experiência e vão fixar e estender aquele banho, né, para além. As mulheres também costumam amar essas fragrâncias, tá? Isso aqui é fácil a mulher gostar. E é isso. Fragrância masculina, máscula, raiz, sem frescura, mas sem ser difícil de agradar, sem ser desagradável, nada disso. É isso. Homem moderno, vou trazer aqui os 3 novamente para cá. Aí a escolha agora é sua. Espero que eu tenha conseguido aí ajudar você a escolher qual vai ser a fragrância. Fazendo sombra aqui. A fragrância, uma das, né, protagonistas do seu verão aí 2026. E é isso. Até a próxima. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.